mundo inteiro está passando por um problema grave de desabastecimento, consequentemente inflação alta, aumento do preço de combustíveis, aumento do preço de alimento. A Europa, queridinha da esquerda caviar brasileira, acabou de autorizar o plantio em quaisquer terras agricultáveis no continente, com medo de passar fome. Os Estados Unidos autorizou o plantio dentro de unidades de conservação, com medo de passar fome. O Brasil, ao contrário senso, é o país que fornece alimento para todo mundo, graças ao nosso agro, que é diuturnamente atacado. Muito bem. A nossa economia caiu, lógico. Os outros países caíram muito mais. Os Estados Unidos está tendo a maior inflação dos últimos 40 anos. A Europa acabou de dizer, a chefe da Comunidade Europeia, a Ursula von der Leyen, acabou de fazer uma coletiva dizendo é a maior inflação dos últimos 60 anos na Europa. A Europa está sem água, a Europa está sem ar-condicionado, a Europa está sem gás, a Europa está sem um monte de coisa. Ou seja, quando você fala o Brasil tem inflação, sim, mas proporcionalmente muito menor do que a dos outros países, graças a um trabalho contracíclico que foi feito no início da pandemia e um modelo de redução, obviamente, dos custos elevados que é do Estado. Muito bem. Quem está dizendo isso? Todos os economistas do mundo inteiro. Ou seja, que o Brasil foi um dos que menos caiu, caiu 4,5% o PIB com a pandemia. A Inglaterra caiu 9% o PIB, o dobro do Brasil. O Brasil é um dos que mais rápido está crescendo. Já é a terceira vez que o FMI revisa para cima o PIB brasileiro de 2022. Já está, acho que 2,7% como previsão. Né? Então, a turma que joga contra e torce para ser contra, dizia, não, o Brasil não vai crescer nem 1% esse ano. Aí depois disseram, não, talvez cresça 1%. Ah, não, o Brasil vai crescer no máximo 1,5%. 2, agora 2. Agora 2,7. E é capaz de crescer ainda mais. Isso quer dizer que as pessoas não têm problemas nas periferias brasileiras? Claro que não. Até porque o dinheiro que poderia ir para habitação no passado, o PT roubou. Está indo para o orçamento secreto. Não está indo para o orçamento secreto. É claro que não. Imagina, são 513 deputados. Acabou com faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Tabata, desculpa, não é verdade. Eu entendo, conheço muito desse aspecto. Qualquer pessoa pesquisa projetos. No Google faixa 1 Minha Casa Minha Vida. Não tem nada a ver. Imagina, você falou uma coisa totalmente absurda, que cada deputado recebeu 500 milhões de reais do orçamento secreto. Pesquisem no Google, orçamento secreto, deputado, vezes senador. 500 milhões dá mais que o orçamento do Brasil inteiro. Só os mais influentes que receberam. Eu não falei que todos receberam. Inclusive, eu nunca recebi um centavo de orçamento secreto. São só os líderes do Centrão mais assim agarrados ao governo. Imagina, que receberam 500 milhões. Mas mesmo que fosse 500 milhões, é dinheiro para o parlamento. Olha a diferença que há. É orçamento público, desculpa, tá lá o dado. Você pode mentir quanto você não quiser. Não é mentir, é verdade. Pega lá. Me diz um que recebeu 500 milhões, que eu vou te dizer que você tem razão. Todos os líderes do governo na Câmara e no Senado. Então pega aí a lista, pode entrar agora aí no portal da Transparência. Se tiver um sequer de 500 milhões... Tem como pesquisar quem recebeu o orçamento secreto. Então vai dar um que recebeu 500 milhões. Dá o nome de um. É só pesquisar. Dá o nome de um. Não cabe a mim trazer aqui. Não, um só. Pega todos os últimos líderes. Não tem líderes. nenhum. Eu estou te dizendo, não tem nenhum. Nenhum recebeu Arthur 500 Lira, milhões. Ciro Nogueira, não todos recebeu eles, 500 milhões. A 500 milhões no orçamento secreto. Imagina 500 milhões que é orçamento secreto. Bitar. Isso é um... Só para perguntar de leigo mesmo, tem como rastrear quem... Claro, o orçamento não é secreto coisa nenhuma. Tem como? Claro que tem. Tanto tem que o orçamento não é secreto. Eu vou pedir pro pessoal das minhas redes colocar no story nesse momento o link. Aí vocês digita o nome do deputado e do senador e olha quanto que ele recebeu. Tá bom. Porque se tiver um de 500 milhões, vamos citar aqui. Tem um só. Os líderes, eu acabei de falar. Vamos ver. O Arthur Lira chegou isso não é coisa do governo. Quem fez isso... Vamos lá, mas vamos ser honestos intelectualmente. Quem fez isso foram os deputados. Não tem de 500 milhões. Mas, independente de ter ou não, ele não é do governo do Bolsonaro. Publica o print dos deputados e senadores que mais receberam orçamento secreto, entre 300 milhões e 500 milhões. Vamos lá. Notícia fresquinha. Vamos lá. Se vocês quiserem alguma coisa que eles pesquisem e coloquem... Pode pesquisar. Eu não tenho... Veja bem, é importante até dizer o seguinte. Eu não tenho compromisso nenhum com o orçamento secreto de ninguém. Que receberam orçamento secreto. Aí tem o valor e tem o nome certinho. Saiu semana passada a notícia. Quem decidiu fazer o orçamento da forma que fez foi o parlamento. Foi o parlamento, não foi o governo. Primeiro. Vamos explicar então o que é o orçamento secreto. O orçamento secreto, que chamaram de secreto. Não, ele vai dar a versão dele, eu dou a minha. O orçamento secreto nada mais é do que verba para o parlamentar mandar para sua base eleitoral. Ou seja, dinheiro público para o parlamentar executar o pleito da sua base eleitoral. Se há parlamentares que, por razão de desonestidade ou imoralidade, tem lá na ponta um prefeito ou uma entidade,
com a qual ele tem um conluio e compra, como você disse, um trator de 10 por 30 ou um copo d'água de 5 por 25, isto é desonestidade da execução do programa. Isto não é do deputado, perdão, com o prefeito ou com quem quer que seja. Quem gere isto é o orçamento do parlamento. Mas isso Posso explicar agora? Não, mas peraí, não conclui. Só um segundinho que eu vou concluir uma coisa só importante. Mas, Ricardo, isso... Não, foi criado pelo governo Bolsonaro. Sempre houve verba parlamentar, tanto verba de relator, emenda de relator, emenda de deputado, emenda de bancada e emenda de Estado. Tá. Então isso sempre existiu. Aí a esquerda, que gosta de criar rótulo, inventou esse nome orçamento secreto, outro nome, que de secreto não tem nada, tanto que você sabe quem recebeu quanto. Se fosse secreto, você não saberia. Mas tem uma diferença. Depois de uma ação nossa no tribunal que fez. Imagina, já estava lá no sistema. Não, imagina, não é o que se ingressou no Supremo não causou nenhuma alteração do sistema. Agora, o que importa disso tudo... Só vamos limitar o número de mentiras que eu não consigo rebater. Se for mas você falou 20 de uma vez. Mas aí depois só para o pessoal colocar na tela, que eu acho importante, se tem essa Põe possibilidade. na tela. Vamos ver quantos, que ela disse que todos os deputados receberam, todos os deputados do governo receberam 500 milhões, vamos ver quantos são. Eu falei que os mais influentes recebem entre 300 milhões e 500 milhões de reais. Então agora já é entre 300 e 500. Antes era 500, agora já virou entre 300 e 500. O valor total do orçamento... Posso explicar o que é o orçamento secreto? Não, mas peraí, deixa eu só concluir uma coisa. Eu estou tentando concluir. Deixa ele concluir, aí fica mais fácil. Deixa eu só concluir uma coisa. Há uma diferença fundamental entre a história do Bolsolão, o orçamento secreto, seja lá como a esquerda quer chamar, e o mensalão do PT. O mensalão do PT foi dinheiro roubado das estatais, roubado dos bancos públicos, roubado das obras públicas, roubado. Não é que tinha uma lei que você não gosta. Não, ele foi roubado. Basta dizer que um cara da Petrobras, um simples gerente, devolveu 500 milhões de reais. Um único gerente da Petrobras. Muito bem. O governo do PT, da esquerda, que quer se reeleger agora, aquele que quer voltar à cena do crime, como disse o próprio Geraldo Alckmin, o governo do PT criou o mensalão, que era roubo de dinheiro público para comprar apoio dos deputados. Roubo de dinheiro público para construir sítio em Atibaia. Roubo de dinheiro público para fazer triplex no Guarujá. Roubo de dinheiro público. É diferente de você ter uma crítica ao modelo de verbas para os parlamentares, que foram os próprios parlamentares que criaram. Quem criou, votou e implementou o orçamento secreto foram os parlamentares, dentre os quais aqueles que no passado roubaram, entre as quais aqueles que no passado roubaram com o PT também. Portanto, aqui eu não estou aqui para defender corrupto nenhum, não importa que camisa tenha. É muito diferente você ter um mensalão em que se roubava e repartia o lucro desse roubo, o resultado desse roubo, entre os amigos do governo, entre as pessoas, e não era só para apoio político, porque essa aí foi a desculpa que o PT criou para mostrar mais bonitinho. Não, isso era para ter apoio político no Congresso. Não era só para isso. Era para muitos e muitos deputados e senadores do governo do PT, ministros e amigos do governo do Lula, ficarem bilionários, comprar fazenda lá no norte, em nome de dono de frigorífico e por aí vai. É bem diferente do que é você ter uma regra, que aliás a gente não precisa concordar com ela. Eu até acho que o recurso para ser executado deveria estar com o executivo. Por isso que ele chama executivo, porque é ele quem executa. Agora, a partir do momento que o parlamento votou uma lei, manteve essa lei e ela está sendo usada, é uma lei. Se você acha que a lei está errada, faça a lei. Vamos lá. Primeira coisa, que fique muito claro que o Salles está defendendo o orçamento secreto e que eu não defendo nem o orçamento secreto, comparando ele com o mensalão, nem bem o mensalão. Eu sou muito crítica aos dois. Os dois são formas de corrupção. Qual que é a diferença? Mensalão tinha dinheiro privado, de empreiteiras, etc., sendo utilizado para comprar o voto de parlamentar. Era 30 mil por mês, de acordo com as acusações. Orçamento secreto é tão descarado, é tão nojento, que eles pegaram dinheiro público, tiraram 20 bilhões de reais da saúde, da pesquisa, da educação e colocaram numa nova linha, chamada orçamento secreto. Para quê? Comprar o voto de parlamentares. E aí que foi o que eu pedi que investigassem. Escuta. Mas foram os parlamentares que fizeram escutar, isso. Mesmo que você esteja mentindo, é importante saber escutar.
Tem hoje parlamentares, como eu disse 30 vezes aqui, que recebem entre 300 milhões e 500 milhões de reais do nosso dinheiro para poder votar junto com o governo. Como é que vai dizer que o pobre do Bolsonaro é contra o orçamento secreto se são as pessoas dentro do Congresso mais ligadas a ele que criaram, que fazem o orçamento secreto? E aí, tamanha distorção, pessoal, para vocês terem uma ideia, que são várias acusações e todas elas eu levei a questionamento, já denunciei no judiciário. Tem acusação de trator que custou 3 vezes o que deveria custar. Tem acusação de deputado da base do governo, que apoia o governo, que é assim, ó, porque o Centrão e o Bolsonaro são super íntimos agora, né? Que pega esse dinheiro, coloca numa cidade, no estado que nem é o dele, por quê? Para embolsar 50% desse valor. Ué, mete a na gente cadeia, foi analisar uma cidade, tô tentando, mas o presidente mete o cara da na República cadeia. não deixa. Não, mete o cara na cadeia. Tem uma denúncia Ninguém de uma defende cidade, isso, né? Vilela, em que eles foram olhar a prestação de contas do orçamento secreto. Tinha 19 extrações de dente por cidadão. Cidade mais banguela do Brasil, né? Ou seja, tudo corrupção, tudo mentira. Prende todo mundo. E aí, qual que é o Prefeito, problema? deputado, o dono Toda do vez que a gente dentista, tenta prende fazer todo mundo. uma denúncia de corrupção, fazer alguma coisa, o Bolsonaro está mudando todo o aparato para travar essas denúncias de corrupção. É o presidente que mais trocou diretores da Polícia Federal, especialmente quando chega perto dos seus filhos. E tem uma coisa que me assusta, que é as pessoas acharem que o Bolsonaro algum dia seria honesto. Bolsonaro e seus filhos são aqueles que toda a vida desviaram dinheiro dos seus assessores. É a tal da rachadinha, ó. Trabalha comigo só de mentirinha e você me dá 7 mil e fica com 3 mil. Bolsonaro é o Daval do Açaí. Isso foi acusado e ninguém provou nada disso. Eu sei que é difícil ouvir esse tanto de verdade e não se manifestar, mas eu gostaria de concluir. E aí, se você puder me ajudar, porque acho que tem que ter um respeito mínimo aqui. Eu até coloquei lá um cronômetro, a gente pode fazer até, né? E o mais importante é não ficar interrompendo. 5 minutos. Então, eu até entendo o nervosismo, mas não ficar interrompendo. Então, assim, é o Bolsonaro da Val do Açaí, é o Bolsonaro do funcionário fantasma, é o Bolsonaro da rachadinha, acusação de envolvimento com milícia. É um governo extremamente corrupto. E acho que é importante a gente falar também sobre... Sim, nós temos um agro que exporta, que é sério, que segue a lei, e esse agro foi muito prejudicado pelo governo Bolsonaro. Porque tem muitos países que não estão querendo, por exemplo, por que o acordo do Mercosul não aconteceu com a União Europeia? Por causa de tudo que vocês fizeram no Ministério do Meio Ambiente. De jeito nenhum, não foi nada disso. Por que tem tantos países ameaçando não receber produtos brasileiros? Porque tem uma ilegalidade acontecendo que mancha a imagem do nosso agro, que é sério, que é responsável, que é exportador. E aí acho que é importante trazer também em algum momento, pode não ser agora, mas o tanto de acusação de corrupção que você tem. Você saiu do governo Alckmin com acusação de corrupção. Você saiu do governo Bolsonaro, que é o mais corrupto, também com acusação de corrupção. Eu entendo que isso te angustie. Não angustia zero, no porque momento não tem que faz acusação perguntas, nenhuma. eu tenho algumas perguntas para fazer para ele, muito importantes. Então vamos começar agora com o cronômetro. Então vocês ficam 5 aí. minutos. 5 minutos. Você fez a pesquisa que você falou que tinha como fazer? Eu só não consigo colocar ali na tela, mas eu vou passar para você a fonte. Qual é o deputado com 500 milhões aí? Vou passar a fonte, o site é o Nova Manhã. Não consegue colocar na tela por quê? Porque não é uma imagem? Não, mas cita nominalmente. Não é uma imagem, qual tem é a o lista deputado dentro com 500 milhões? site. Aí a fonte, só um minutinho, a fonte é o do site novamanhã.novabrasilfm.com.br, tá? E aí tá aqui, ó, a lista tem a Bia Kicis, Carla Zambelli... Quantos milhões? Aí tem, ó, Bia Kicis, 32 milhões. Pô, pros 500 só falta 430. Carla Zambelli, 25,3 milhões. Só falta 425. Fala dos mais altos. Tem mais altos aí? Claro que tem, gente. Tem acima de 300 milhões. Vamos lá, vamos ouvir. 500, você falou 500. Vamos ver. Sim, existe entre 300 e 500 milhões de reais. Se também tiver uma outra fonte, ele pesquisa. Não, pode pesquisar na fonte que quiser. Só não pesquisa na página do PT. O resto pode pesquisar à vontade. E aí, não tem nenhum de 500. Tem algum? Aí tem aqui, ó, uma informação de que para o PP de Alagoas foi destinado 537 milhões de reais. Pro PP são vários deputados. Eu não estou defendendo ninguém do PP, não. Fala o nome, por quem favor. é o deputado que recebeu 500 milhões? Que recebeu 300, 400, 500 Eu vou checar aqui, aqui não tem... Onde está isso aí? Onde está? Põe aí. Pronto. Não, põe onde está. Tá, gente... Esse daí, se der, vamos lá, Ricardo. E aí depois fala o nome e o valor, porque tem alguns que não, foram pode falar realmente... aqui. Aliás, eu quero saber também quem foi que recebeu. Ali, exato, ó, o Márcio Bittar é 467 milhões, 934.083,85 especificamente. Não precisa dar o centavo. Dá o número grande. Pô, dá um número grande, né? Até agora um. Falou que todos os do governo. Falou um. Não, pelo amor de Deus. Fake news, assim, ao vivo. Em algum momento eu falei todos. Eu falei todos em algum momento? Não. Então, não. Você falou de um jeito
antes, os deputados do governo estão recebendo 500 milhões. Cara, eu não falei isso em nenhum momento. Aí a pessoa falou mente sim. uma coisa que aconteceu há 30 minutos. Sim. Realmente é uma mentira compulsiva, né? Não, falou sim. Vamos lá ouvir. Então, adianta você montar não a sabia, narrativa. deixa eu te contar o que está acontecendo no seu governo. Eliane Nogueira, 400 milhões. Grave. Quem é Eliane Nogueira? Parente do Ciro Nogueira. Aí, Arthur Lira, 350 milhões. Já caiu 150 milhões. Só os 150 milhões caiu. Agora a gente está brigando a corrupção, né? Não foi a corrupção de meio bilhão. Isso é 450 que vocês votaram. milhões. Vocês parlamentares votaram. Vocês do parlamento com votaram. o apoio do seu presidente. Desculpa, se alguém estiver fazendo corrupção, mete na cadeia. Agora, a lei do orçamento secreto não é corrupção. Se o sujeito lá na ponta compra alguma coisa superfaturada... Todas as acusações que nós recebemos já foram para a justiça. Mas tem que mandar mesmo. E vai ter muita gente do seu governo presa. Ué, e é como por isso teve que vocês as do estão seu. tão Imagina, o seu candidato a presidente estava preso até outro dia. Lógico, você está apoiando o Lula. Você acabou de dizer aqui. Você está apoiando o maior ladrão da história do Brasil. Vamos falar dos seus casos de corrupção? Não, agora é meu tempo de falar. Você falou do meu caso, agora eu vou falar. Então vamos lá. Não. Pera aí. Você fala, depois entra nos meus 5 minutos. Só um minutinho. Então, 5 minutos para ele contando e depois 5 para ela. Mas não é 5 mais prorrogação. Então vamos lá. Qual é a acusação que pesa contra... Eu não fujo de nenhum assunto. Qual é a acusação que pesa contra mim do governo do Alckmin? Vamos lá. Não. Responde objetivamente. Qual é a acusação? Eu disse que você saiu do governo Alckmin com uma por acusação de corrupção. Qual é a acusação? E do governo Bolsonaro também. Do Alckmin. Vamos fatiar o assunto. Alckmin de que você favoreceu empresas na área de manejo do Isso, perfeito. Então eu vou te responder. Eu ganhei o processo por 4-1. Hoje, o processo está ganho e a decisão judicial, que foi a meu favor, de 4-1 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tem 190 páginas descascando a decisão do juiz de primeira instância. É a única decisão que você ganhou. Eu olhei para todas elas. Posso questionar as outras? Espera um pouquinho. Então tá bom. Descascando o juiz de primeira instância que citou Karl Marx, né, que é o grande ideólogo da esquerda, portanto, absolutamente parcial na sua decisão. Ganhei por 4-1 no tribunal. Não tem decisão nenhuma contra mim do meu governo na época que eu era secretário do Alckmin. 0. Eu ganhei 4-1. Ponto final. Então não pode repetir isso porque é mentira. Tá? Você saiu por acusação de corrupção. Não, eu não saí por acusação de corrupção. Você sabe por que eu saí do governo? Eu saí do governo porque eu fiz o maior programa de combate aos lixões do Brasil, que chamava-se Lixão Zero. Quando eu entrei na Secretaria de Meio Ambiente, eu tinha 112 lixões dos 645 municípios de São Paulo. E eu cheguei a 9. E não queriam mais que eu continuasse pressionando prefeitos e administradores dos aterros sanitários, porque eles eram principalmente aliados dos deputados estaduais da esquerda, que ganhavam dinheiro junto com os prefeitos para fazer os lixões serem uma porcaria e com isso enriquecerem as empresas de lixo e de aterro sanitário.